Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje falamos um pouquinho de geometria. Vamos falar de ponto, reta, plano. Vamos fazer ampliação e redução de figuras planas. Vamos lá? Uma coisinha de cada vez. Vamos revisar um pouquinho do que é um sólido geométrico, um poliedro. Aqui nós temos um bloco retangular. O bloco retangular ele é composto de faces, arestas e vértices, não é? Então aqui nós temos uma das faces representada nesse bloco retangular. Vamos nomeando essas partes uma a uma. As faces, esse bloco possui 6 faces retangulares, também possui 12 arestas. O que são as arestas? É o encontro de duas faces do bloco. Isso forma uma aresta. E o bloco também possui 8 vértices. Então, o que são os vértices? O encontro das arestas. Formam esses cantinhos aqui do bloco retangular, são os vértices. O bloco também possui comprimento, largura e altura, não é? São as dimensões do bloco retangular, desse sólido geométrico que nós estamos analisando. Vamos aproveitar as faces, arestas e vértices do bloco retangular para compreender melhor 3 figuras básicas para o estudo da geometria: o ponto, a reta e o plano. Esse é o nosso objetivo nesse momento. Então, observando o encontro das arestas, chegamos à ideia de ponto. Ali no cantinho, né, onde é formado o vértice, nós temos a representação do ponto. Representamos ponto com uma marquinha no papel e nomeamos esse ponto com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá certo? Essa é a representação, então, de um ponto. Agora, imagine a aresta do bloco retangular prolongando-se indefinidamente, dessa forma, como nessa linha vermelha aí, tá? Uma aresta do bloco que se prolonga indefinidamente. O que nós temos aí? A reta. A reta que é infinita, ok? Representada dessa forma. Agora, se eu pegar apenas o segmento de reta de um vértice ao outro, do ponto A ao ponto B, nós temos um segmento de reta. O que é o segmento de reta? Ele é um pedaço, um trecho da reta, representadas, limitadas por 2 pontos. Então vamos ver algumas formas de representar retas e segmentos de retas. Aqui nós temos a reta S, a reta T. Então percebam que ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Aqui nós temos a reta AB. Então, veja que é uma reta, porque ela é ilimitada, ela é infinita, mas passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Então veja que ela é representada com A, B maiúsculos, que são os pontos, letra maiúscula, e acima de AB tem uma setinha, indicando que essa reta é infinita, é uma reta, portanto. Diferente do segmento. O segmento é finito, ele tem começo e tem fim. Começa no ponto P, nesse caso, e vai até o ponto Q. Então nós temos aqui o segmento PQ. Assim como o segmento CD. Mais um exemplo de representação de retas e segmentos de retas. E por fim, imagine agora uma face do bloco retangular prolongando-se indefinidamente, tá? Uma face que vai ao infinito. Nós temos então o plano, essa é a ideia de plano. Outra figura fundamental para a geometria. O plano precisa de uma representação, também precisa de uma representação. E a mais comum é apresentada aqui, ó. Mas é preciso ter em mente que o plano é ilimitado.
Então, nesse momento, nós temos um plano aqui de rosa, nomeado também. Que símbolo que é esse, hein, gente, que está nomeando? É uma letra do alfabeto grego. Como já utilizamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto para os pontos e as letras minúsculas para as retas, vamos nomear os planos com letras do alfabeto grego, como alfa e beta, por exemplo. Muitas vezes, precisamos representar formas não planas no papel. Para isso, podemos usar, por exemplo, desenhos em perspectiva. A perspectiva é uma técnica que permite representar figuras tridimensionais, como poliedros, no plano, representado pelo papel. Bom, vamos começar desenhando um bloco retangular em perspectiva, e a malha quadriculada nos ajudará nessa tarefa. Aqui nós desenhamos primeiro a face, uma das faces do bloco retangular, a face que ficará de frente para mim. Depois eu assinalo os pontos da face oposta, aquela face que estará do outro lado. Marco esses pontos também na malha quadriculada e então, por último, ligo esses pontos formando o bloco retangular. Observem que essas linhas tracejadas representam o lado oposto do bloco retangular que nós não estamos vendo. Então ele é imaginado, ele é representado pelas linhas tracejadas. Dessa mesma forma, eu posso construir um cubo também, tá? Utilizando essa malha quadriculada, também conhecida como plano cartesiano, possui aí um eixo X e um eixo Y. Vamos detalhar um pouquinho melhor o que é esse plano cartesiano, tá? Vou pegar uma canetinha aqui. Estamos falando então do plano cartesiano. Nós temos na horizontal o eixo X. E aqui na vertical, o eixo Y. Eu vou inserindo os pontos no plano cartesiano utilizando coordenadas. Observem que eu coloquei o ponto A aqui na coordenada 3, 2. Por que 3, 2? Porque ele está aqui, ó, na posição 3 em relação ao eixo X e 2 em relação ao eixo Y. Então essas coordenadas aqui, olha só o ponto B. É o 6, 2. Essas coordenadas, elas são escritas, são apresentadas nesse padrão. O primeiro número está relacionado ao eixo X e o segundo número relacionado ao eixo Y. Olha só o ponto F aqui em cima, ó. Ele está na posição 10, 4. Essas são as coordenadas cartesianas do ponto F. O ponto G aqui em cima não foi marcado. Qual é a posição dele? 10, 6. Então nós podemos escrever aqui 10, 6. Certo? Esse é o plano cartesiano, então. Dessa forma, né, marcando os pontos e ligando esses pontos com segmentos de reta, eu vou construindo as figuras geométricas. Construímos aí um bloco retangular, um cubo, utilizando um aplicativo chamado GeoGebra. Eu vou falar um pouco melhor dele daqui a pouquinho. Da mesma forma, gente, visualizando um sólido geométrico, eu consigo contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lá atrás. 8 vértices, certo? Os cantinhos. Então, nós temos 8 vértices aqui. E as arestas? As arestas, então, são aqui o encontro das faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E lá atrás? 10, 11, 12.
E as faces? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 lá atrás, 5 embaixo e 6 do outro lado, 6 faces. Tem uma outra forma de visualizarmos esse sólido geométrico que facilita a contagem das faces principalmente, que é desmontando esse sólido geométrico, tá? Ou seja, planificando isso. Então vamos planificar o cubo. Eu vou desmontar, vou abrir esse cubo. Reparem, eu vou descascando ele, né? Vou abrindo e aí nós temos o cubo planificado. O cubo, que é um sólido geométrico, no plano planificado. Então assim fica bem mais fácil de contar. Olha só, 6 faces no plano. Todo sólido é possível planificar, colocar no plano, não é? Desmontando dessa forma. E alguns sólidos têm várias planificações diferentes, como o cubo. O cubo, por exemplo, ó, nós temos aqui o cubo montado e a planificação que fizemos ali naquela animação, né? Mas o cubo, ele possui 11 planificações diferentes. Todas essas planificações aí são do cubo, olha só que coisa. E com vários sólidos nós conseguimos esse mesmo resultado, tá? Eu consigo planificações diferentes dele. O GeoGebra, disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre o GeoGebra, né? Então vamos falar dele agora, ampliando e reduzindo figuras geométricas planas. O GeoGebra, gente, nesse site aqui, ó, geogebra.org, vocês podem acessar isso daqui lá na internet, não precisa instalar nada no computador. Apenas no navegador online nós utilizamos o GeoGebra. Além da versão clássica que eu vou utilizar agora, tem outros aplicativos do GeoGebra que permitem construção de gráficos, tem uma calculadora, enfim, tem vários aplicativos lá. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ferramenta ponto, tá vendo ali? Ponto, azinho, e vou marcar pontos no plano cartesiano. Vou marcar 4 pontos, A, B, C e D. Depois, vou pegar a ferramenta segmento de reta e unir esses pontos, construindo um polígono, uma figura de 4 lados. Bom, agora eu vou utilizar a ferramenta polígono lá do GeoGebra para ligar esses pontos novamente, indicando para o aplicativo que ali eu construí um polígono de 4 lados. Como chama esse polígono? Ele tem 4 lados, mas não é um quadrado, não é um retângulo, não é? Ele tem um lado que forma ângulo reto, o outro lado é meio inclinado. Isso é um trapézio. Vou marcar também o ponto E, lá em cima, a uma certa distância do nosso polígono, e vou traçar retas, 2 retas, que passam por esse ponto E e passam pelas extremidades do nosso polígono. Dessa forma. Então, a reta vai passar por E e por B. Outra reta passando por E e por D. Dessa forma, eu construo um cone que vai ampliando e eu vou, então, ampliar o nosso polígono e reduzir, usando essa outra ferramenta do GeoGebra chamada homotetia. A homotetia é uma ferramenta matemática da geometria que nos permite ampliar ou reduzir figuras geométricas planas, usando a malha quadriculada ou plano cartesiano. No GeoGebra, eu vou indicar o polígono que eu quero ampliar e indicar o fator, quer dizer, quantas vezes eu vou ampliar. Então, nesse caso, vou ampliar 2 vezes. E aí nós temos a ampliação 2 vezes. Repara que ele foi dobrado de tamanho. Vamos fazer uma outra ampliação agora e vou ampliar em 1,5 vezes, 1,5.
Está ali a ampliação em 1 vezes e meia. Eu posso reduzir também. Então eu vou pedir para ele fazer uma homotetia de 0,5, quer dizer, metade, meio. Ele vai ficar menor que o original. E aí nós temos a redução para a metade do tamanho. Agora para 0,7 do tamanho, 7 décimos do tamanho original. Isso é homotetia. Então nós tínhamos ali a figura original, ali destacada em azul no meio, que nós ampliamos ou reduzimos. Certo, turma? Por hoje era isso. Então, olha, nós abordamos vários assuntos de geometria hoje, com foco principal em ponto, reta, segmento de reta, ampliação e redução. Tá certo? Bons estudos, façam as atividades e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.